equipe Outside, Diácono Rafael, Diácono Alex, juntamente com toda a comitiva. Louvo a Deus pela vida dos pastores, missionários, evangelistas. Louvo a Deus pela vida de todos. Amém? Graças a Deus. Irmão, todo mundo está assim, nossa, você veio para matar, você veio para destruir, você veio para acabar com a gente. Eu mandei vir de preto, gente. Cada um coloca o preto que merece. Não foi isso que eu falei no vídeo? Venha de preto. Então, aí eu falei, gente, um pretinho básico só. Gente, não é não? Não é um pretinho básico? Não, eu quero café. Não, oxe. Não, só se for de coco. Missionária Lônia, paz. Gente, ela voltou de viagem. Graças a Deus. Amém. Queridos, quem esteve na primeira aula, levante suas mãos assim. Oh, glória. Quem esteve na segunda? Glória. Deixa gente, hein? Quem está vindo hoje pela primeira vez? Oh, glória. Gente, vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Não, filho, depois eu te falo quem trouxe ela de volta. É do bastidores. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu não quero delongar, que nós ainda temos o momento dos certificados, então não quero demorar. Eu vou tirar o óculos, que ele é mais para longe do que para perto. É charme. Não, tem grau. Amém? Eu quero falar hoje um pouquinho, passar um pouquinho mediante algumas coisas que já foram faladas aqui, para que nós possamos entender que a intenção do diabo sempre foi nos parar, sempre foi nos paralisar. Essa perseguição que nós temos dia após dia, que às vezes nós se perguntamos por que tanta luta, por que tanta prova, por que tantas perseguições, porque você tem um chamado, queridos. Louve a Deus porque você tem um chamado. O diabo, ele vai importunar alguém que não tenha compromisso com Deus? Ele não vai, né, pastor Zé Tel? Ele não vai importunar quem não tem uma responsabilidade com o reino. Não leva o reino a sério. Então é necessário nós entendermos que essas provações, essas lutas, elas fazem parte daquilo que está sobre você, daquilo que foi designado sobre você, para o chamado que há sobre a sua vida. Então é necessário você entender que você não pode parar por causa de uma perseguição. Você não pode parar por causa de uma luta, de uma prova. Não, pelo contrário, você precisa se fortalecer. Você precisa se fortalecer, porque quando você se entrega a essas questões, nós se demonstramos frouxos e mediante a um Deus forte que nos chamou. Porque nós vencemos não pela nossa força, não pelo nosso intelecto humano. Nós vencemos porque há um comandante acima de nós. Há um comando acima de você. E você precisa seguir a voz desse comando, que está dizendo para você: vá e profetiza, não temas. Porque quando nós somos obedientes a essa voz de comando, tenha certeza, queridos, que você nunca vai perder. Ainda que venha armar situações para você cair, para você desanimar. Mas você precisa entender que o Deus que você serve, Ele tem poder de te livrar. Ele tem poder de te guardar. Amém? Aplauda ao Senhor por causa disso.
Ó, pastor Theo, não é só você que tem café não, tá? Coloca aqui para mim a primeira imagem, que eu quero falar um pouquinho. Isso. O diácono Rafael, ele me mandou um vídeo essa semana no Instagram. Cadê ele, Rafael? Do Catarino, né? Cantarino. Gabriel Cantarino. Isso, vai cantando porque eu não... E ele estava falando muito sobre isso. E me chamou muito a atenção que diz assim: o espírito jezabélico sempre caça o espírito profético. É muito forte isso, né? E quando eu comecei a ver, a ouvir e ver ele falando sobre essa questão, há uma observação sobre o profeta que a Jezabel perseguiu, o profeta Elias. E me chama muita atenção porque Elias, ele se levantou nos piores momentos de Israel. Foi um momento tão caótico. E quando nós estudamos, quando nós verificamos sobre Jezabel, queridos, foi a mulher mais perversa que já existiu na face da terra. Você consegue compreender e entender isso? Ela era não só perseguidora de profetas, ela era assassina de profetas. Porque todo momento ela só não queria parar, ela queria calar. E para se calar um profeta é só matando, porque enquanto ele tiver vida, ele vai falar. E é necessário que você entenda que a intenção do diabo nos dias de hoje, naquilo que se rege no mundo espiritual, não é só te paralisar, é te calar, é te matar fisicamente e espiritualmente, tá, queridos? Aqui nem é só uma questão espiritual, não, porque esse calar dela nessa perseguição aos profetas era matar. E por que ela queria matar? Porque um profeta, ele gera profeta. E para você não gerar, e para profeta não gerar mais, tem que matar. Por quê? Quem está morto não gera. Só gera quem está vivo. E o que ela entende agora? Enquanto eles estiverem com vida, eles vão gerar outros profetas e só vai aumentar. E para que não haja aumento nesse número, eu preciso matá-los. Olha a proporção daquilo que Deus proporcionou sobre a sua vida, ao ponto de você gerar e incomodar esse espírito para ele tentar se levantar para te matar. Mas sendo que existe uma mão divina sobre a sua vida. E essa mão divina que está sobre a sua vida está te mantendo vivo por causa do propósito. Alamanjebarás. Bata no seu peito assim: agora eu sei o porquê eu estou vivo. Eu estou vivo por causa do propósito. Sabe por quê, querido? Se não fosse o propósito, o que é o propósito? O propósito é um chamado. E o que é um chamado? O chamado é algo designado. E quando nós somos designados a viver e a fazer este chamado, o que acontece? Nós sabemos que mesmo que haja falha, porque nós somos humanos, mesmo que haja queda, mas o propósito sempre vai estar acima de tudo. E Deus não quer mais desculpa para essa geração de profetas nos dias de hoje. Porque essa geração tem colocado muita desculpa diante de uma queda. E a queda não faz parte da sua vida. Porque a Bíblia diz: quem está de pé, cuidado para que não caia. Mas se cair, eu levanto. Só fica caído quem quer. Porque a mão divina sempre estará disposta a levantar um profeta compromissado com a palavra. Tem este profeta aqui nessa manhã?
Então observe-se que esse espírito, essa perseguição que existe, quando nós jogamos sobre isso, não é que o espírito de Jezabel se tornou agora no mundo espiritual, o espírito que estava sobre ela agora roda a terra, agora vive perseguindo. Não, não é isso. É aquilo que atuava sobre a vida dela. Uma ação maligna. Então, às vezes, nós até falamos de formas errôneas. O espírito de Jezabel. Fulano está com o espírito de Jezabel. É o espírito que atuava sobre a vida dela. Mas uma coisa é certa. Porque ao mesmo tempo que ela existiu, esse espírito habitava na vida dela, ele ainda ronda na terra. Mas ele não prevaleceu. Nos dias atuais ele não prevaleceu. E nos dias de hoje ele também não vai prevalecer. Porque tem profeta vivo. Vira para essa pessoa e diga para essa pessoa assim: cuidado. Tem profeta vivo na terra. O mal de Jezabel é achar que profeta está morto. Mas a profeta está vivo, tá? E ela começa a perseguir. E me chama a atenção dentro de algo que eu comecei a falar aqui, que agora há uma preocupação, a ponto dele dizer assim: és tu o perturbador de Israel? A situação era tão caótica, era tão séria, que Elias é chamado de perturbador. Isso soa para nós de uma forma como assim: não, eu não vim para perturbar. Mas quando há essa linguagem, significa que o território estava minado por questões espirituais. E tudo que está minado por questões espirituais incomoda. A tua presença, quando chega em algum ambiente que há trevas, incomoda. E aquilo que está sobre você perturba esses espíritos. Mas essa perturbação, quando é mencionada para Elias, ele não deixa de falar a verdade. Sabe o que acontece? O que querem mais é nos intimidar. Porque quando há essa linguagem para Elias, estão já tentando intimidar ele. Você é um perturbador, para de perturbar a gente. Dentro dessa questão aí, estão tentando afastar Elias. Mas quanto mais estão tentando afastar ele, mais ele profetiza a verdade. A ponto dele enfrentar 450 profetas de Baal. Mas quando é lá na frente, observe-se que agora ele teme a Jezabel. Como é que um homem enfrenta 450 profetas e agora está fugindo de uma mulher? A questão aqui é óbvia e clara. Porque ele já sabia da fama dela de matar profeta. A ação de Elias aqui foi por um momento o medo. Vai ter momento que o medo vai nos tirar de cena para nos preservar vivo. Elias, ele vai para a caverna. Mas sendo que Elias não vai sozinho para a caverna. Em todo o tempo a presença de Deus está sobre a vida de Elias. E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção aqui, nesta manhã, é que por um momento, algumas ameaças te levou para a caverna. Mas tem alguém achando que você está morto. Mas eu tenho a certeza que hoje você sai dessa caverna. Vira para essa pessoa e diga assim: hoje é dia de profeta sair da caverna.
Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. O medo pode até nos tirar de cena, mas não nos mata. O medo tirou Elias de cena por algum momento, mas Elias estava sendo alimentado. E o que a Bíblia diz? Que ele precisa se fortificar, ele precisa se fortalecer. E esse fortalecimento dele, ele faz um jejum de 40 dias, com pão e água. O problema no dia de hoje é que nós queremos se fortificar em outras coisas, que estamos achando que vai nos fortalecer. E existem sacrifícios que é necessário nós fazermos. Pão e água. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, pão é o próprio Deus, água, a própria palavra. Querido, se eu tenho Deus e se eu tenho a palavra que é de Deus, ninguém vai mais me paralisar. Ninguém vai mais me parar. Elias, ele entra nesse propósito. Ele sobe para a torre da vigia. Ele sobe para o monte. Ele começa a se sacrificar. E nesse sacrifício que ele faz, ele recebe uma coragem, uma ousadia de não fugir mais, mas de se apresentar. E sabe o que Deus falou comigo? Tem pessoas que não podem se apresentar fraco. Se Elias se apresenta fraco, é a oportunidade de Jezabel matar ele. A pior coisa é quando você tenta enfrentar alguém que está se alimentando de uma fortaleza e você não se alimenta da fortaleza que é chamada Deus. No mundo espiritual, Jezabel está buscando uma fortaleza nas suas entidades de Baal. E Elias agora entendeu, ela está buscando deuses que eu não conheço. Mas agora chegou a hora de eu me levantar e buscar o Deus que eu conheço. Quando Elias começa a entender isso, ele agora se fortalece, jejuando. E toda vez que eu olho a luz da Bíblia, o próprio Jesus jejuou para se fortalecer. Moisés jejuou para se fortalecer. E todos foram o mesmo tempo de jejum, 40 dias. Vira para essa pessoa assim. Diga para essa pessoa assim: cuidado. Se você não se fortalecer, no seu espírito, a sua carne não suporta. Quando nós começamos a falar sobre isso, queridos, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Quanto jejum você faz por dia? Qual é o tempo de sacrifício? Tem gente que acorda comendo e dorme comendo, e acorda de madrugada ainda para comer. Quanto tempo que você não se jejua? Quanto tempo você não se separa? Tem momento da nossa vida que a gente precisa se separar para se fortalecer. Porque o teu espírito, o espírito que há em nós, que foi dado por Deus, ele sempre nos sinaliza. Você sabia? O espírito que há em nós, que foi dado por Deus, ele sempre nos sinaliza, dizendo: você precisa se sacrificar, você precisa buscar, você precisa se separar.
Mas a carne sempre está dizendo, come mais. Come mais. Mas Deus está dizendo nessa manhã, se separe, porque a caverna não é a sua moradia. Elias estava querendo ouvir a voz de Deus do jeito que ele queria. No terremoto, no barulho, no vento. E muitas das vezes nós queremos resposta, mas sendo que nós desenhamos essa resposta. Elias desenhava a resposta que ele queria. Vai vir um vento aí, vai vir um fogo aí. E às vezes a resposta vem até da boca de uma criança e a gente não entende. Uma vez eu estava conversando com meu sobrinho, que agora ele está com 7 anos. E uma vez ele foi lá para casa, e eu conversando com ele. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não estou conseguindo desbloquear o telefone. Meu telefone tinha bloqueado, não era esse não, era um outro xing-lim. Aí ele falou, Temente, tu não ora? Aí eu olhei para ele assim, oxe, claro que eu oro, meu. Não ora não. Tu tá aí xingando o celular, já bateu o celular e tu até agora não orou pro celular. Aí eu falei assim, então vamos orar com o tio? Aí vamos orar. Aí eu falei, então ora você, me ensina a orar aí. É ele, Jesus, desbloqueia esse celular. Na hora o celular desbloqueou, irmão. Eu olhei pra cara dele e falei assim, meu Deus, minha fé tá... Olhei pra ele, tô mortinho. Tô caidinho. E Elias estava desenhando. Sabe o que é desenhar? Às vezes nós imaginamos uma coisa. Nós fazemos assim. Nossa, hoje Deus vai me responder. Hoje eu vou lá receber a resposta de Deus. Deus vai usar Não, Deus vai usar eles. Deus vai usar alguém para mim. Aí às vezes Deus não usa da forma que você quer. Mas às vezes numa ministração de louvor, numa ministração ofertória como foi aqui, em um simples gesto, Deus está nos respondendo. E a gente não consegue entender. Elias, quando entendeu e obedeceu a voz de Deus, porque a questão aqui não é só entender, é obedecer. Ah, eu entendo a voz de Deus, mas está obedecendo? Não presta, então. A pior coisa é quando nós entramos dentro daquele achismo que o nosso pastor Antônio sempre fala. Eu já sei, mas não obedece, não adianta. Elias, ele obedeceu. E ele entendeu que o espírito jezabélico nunca poderia paralisar e calar ele. Bata no seu peito e diga assim: eu estou vivo. Os falsos profetas não conseguiram parar Elias. E esse espírito jezabélico, ele atua de outras formas nos dias de hoje. Dentro das questões de falsos profetas. Pode colocar a próxima imagem. E quando a gente começa a entender, a origem da palavra profeta é nabi. Em hebraico, ela deriva de uma raiz que significa chamar, anunciar, portador. Portanto, o profeta seria aquele que é chamado, ou que anuncia um mensageiro, ou um intérprete da palavra divina.
conforme se pode verificar em Jeremias 1,19. Você pode anotar aí. Foi o que nós falamos, né? Semana passada. Isso. Profetas canônicos são profetas que, além de profetizarem, também são autores de livros. Jeremias, Osaías, Daniel, Jonas. Profetas não canônicos são profetas que profetizaram, mas não são autores de livro. Elias, Micaías, Eliseu, João. Presta bem atenção aqui. Quando esses profetas entenderam o chamado deles, eles não poderiam revogar mais uma palavra da verdade. Um profeta verdadeiro, ele não revoga algo que Deus colocou sobre os lábios dele. O que ele profetizou está profetizado. O que ele falou está falado. Se é para comer, coma. Se não é para comer, não coma. Por que eu estou dizendo isso? Nós conhecemos uma história da Bíblia de um profeta que Deus deu a ordem a ele, para ele anunciar uma verdade, mas Deus falou com ele: você vai sentar, você não vai sentar, você não vai comer e não vai beber, você não vai fazer nada. Mas sendo que Deus falou com ele, era algo particular. Ele pega, abre a boca, fala com o rei, fala com todo mundo o que Deus falou com ele. Era algo direcionado a ele. Quando ele não entendeu isso, ele acabou dando a voz a outro profeta, que isso causou a morte dele, a ponto de encontrarem um leão, um profeta e um jumento. Diga comigo: um leão, um profeta e um jumento. Aí o que estava morto era o profeta do lado do jumento. Como pode? Na cadeia alimentar, quem era para estar morto? Quem era para estar morto na cadeia alimentar? O jumento. Mas quem estava morto? O profeta. Porque não obedeceu à voz de Deus. Eu preciso trazer essa realidade para vocês. É muito profeta morrendo por não obedecer e deixando o jumento vivo. Nossa, é pesado esse vocabulário, mas é uma realidade, queridos. É uma realidade no dia de hoje. Você está chamando as pessoas de jumento? Não nessa questão singular. Mas quantos falsos ensinamentos as pessoas estão dando e tem pessoas pegando. E não conseguem acreditar e dar ouvido aos verdadeiros profetas. Não é essa a realidade? Mas sendo que Deus está dizendo nessa manhã: eu preciso te manter vivo. E eu quero te manter vivo. Mas para você se manter vivo, você precisa ser obediente sobre a palavra da verdade que eu já coloquei sobre a sua vida. Amém? Próximo, para nós corrermos aqui. Os falsos profetas trabalham pelo propósito políticos em busca de benefícios próprios. Induzem as pessoas ao erro. Lembra do que eu falei? Dá mais ouvido do jumento. E entregam mensagens falsas que não contradizem as Escrituras. Falam apenas o que as pessoas querem ouvir. Você lembra do que eu falei semana passada? Quem estava aqui semana passada? A proposta que eu recebi, eu quero que você venha congregar aqui, mas você vai ter que profetizar coisas boas.
entregam mensagens falsas, que contradizem as Escrituras, falam apenas o que as pessoas querem ouvir. Apelam para a natureza pecaminosa do povo, para confortar os seus temores. Sabe que é muito fácil você conseguir detectar um profeta falso. É muito fácil. Como assim é fácil? É fácil da forma daquilo que você acredita. O que eu acredito? Eu fui chamado. E a voz da verdade que está em mim, ela vai me sinalizar quando tiver uma mentira. Mas esse sensor chamado Espírito Santo, essa chama precisa estar acesa constantemente. Porque no dia que ela se apaga, eu me embaraço na mentira. Sabe por que tem muitas pessoas se embaraçando na mentira? É porque a chama da verdade se apagou. E Deus está dizendo nesta manhã, essa chama da verdade precisa reacender sobre as nossas vidas. Não é os profetas verdadeiros que tem que se calar, é os falsos que tem que se calar. Aqueles que profetizam para os seus próprios benefícios. Aqueles que usam de falsas profecias para os seus próprios ego. Aqueles que se alimentam de uma mentira e querendo injetar essa mentira em nós. Mas sendo que essa mentira não pode ser injetada em nós, porque nós estamos sobre a verdade. E Deus está levantando uma geração de Elias, que venha combater esses profetas falsos. E eles não terão êxito sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Porque Deus está nos fortalecendo nesta manhã para profetizar a verdade. Você tem a voz da verdade, porque a palavra de Deus está em você. Bata no teu peito e diga assim: eu sou a voz da verdade. Eu sou a voz da verdade nessa geração. Não se venda, não se troca. Não use o dom que há em você para se beneficiar. É muitos profetas usando os dons que há nele para se beneficiar. Toda vez que você vê um profeta se beneficiando de um dom que foi composto para ele pela presença do Espírito Santo, alguns, quando começam a ver que este dom pode gerar outras situações nele, para o seu próprio benefício, corra, saia. Porque profeta não se vende. Profeta não se troca por qualquer benefício momentário. Quando o rei mandou presentes para o profeta, ele recusou tudo. Entendendo Deus, ele estava dizendo: essa não é a minha missão. Porque o poder que está em nós, o poder que foi dado a nós,
Ele não é para atrair pessoas para mentira, mas é para atrair pessoas para a verdade. Amém? Próximo. Os falsos profetas mentem por dinheiro, poder, popularidade. Falam mais de si próprio do que dos atributos de Deus. São desmascarados pelos verdadeiros profetas. Toda vez que você observar sobre isso aqui, há momentos na nossa vida, irmão, que a gente vai se deparar. Por isso que eu estou dizendo, é muito fácil você sinalizar um falso profeta. A questão aqui não é eu falar de mim, é eu falar do que está sobre mim. Um falso profeta que fala muito mais dos atributos que ele faz, e não fala dos atributos de que Deus faz através dele. E é necessário entender que Deus está nos levantando. Diga comigo, Deus está, fala com mais segurança, Deus está nos levantando para desmascararmos os falsos profetas. Eu vou finalizar que a gente tem algo aqui ainda. Fala o que você vai falar. Som. Amados, eu lembrei aqui que quando o falso profeta, ele procura seus próprios interesses, ele contradiz diretamente a palavra do Senhor, e não faz necessário nós ficarmos acompanhando-os, que seja até pela rede social, pelas redes sociais. Eu e você não precisamos conhecer todas as notas falsas, que a cada milésimo de segundo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é campeão de nota falsa, você não precisa tentar conhecer todas as notas falsas, basta você conhecer a verdadeira. Você vai ficar perdendo tempo, queimando seus neurônios, correndo atrás para conhecer a nota falsa. Sai a todo milésimo de segundo, tem nota falsa sendo produzida. Então são verdadeiros cédulas de R$3. Tem alguma validade para você? Cédula de R$3 vai te causar estelionato, vai te dar um processo. Não, pastor, mas vai dar uma soma rapidinho, daqui a pouco eu estou com milhões. Milhões de quê? De problema, né? Cédula de R$3 serve alguma coisa? Circulam? Está em vigor? Então tenhamos cuidado com isso. Só pela existência de uma farmácia, não lhe dar o direito de você sair se ferindo, se machucando por aí. Não, se eu se machucar, tem farmácia ali, eu compro remédio. Não seria melhor você evitar? Cuidado, por mais vezes que ouvimos, não é melhor do que coitado? E por aí vai a vida? Então tenhamos cuidado com o falso profeta. Tenhamos cuidado com aqueles que apresentam como sendo profeta, usados por Deus. Não se conhece a árvore pelos dons, se conhece pelos frutos. Porque quando o Divino Espírito Santo quer usar alguém, ele usa peixe, ele usa corvos, ele usou uma jumenta, uma fêmea do jumento. Uma fêmea do jumento ele usou. Não vai usar eu, não vai usar outra pessoa. Ele usa quem ele quer. Então você não pode discernir uma pessoa. Não,
é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Só o fato do cara pregar e o céu abrir. Do cara te entregar a revelação, revela mais do que a Kodak. Você está entendendo? Aí já vai você atrás. Faz fogo cair do céu, Satanás também faz. Se transforma em anjo de luz, Satanás também se transforma em anjo de luz. Não é por aí que você vai discernir o certo do errado. Não precisa você usar coisas que não é permitido por lei. Não é preciso usar drogas para saber que a droga é ruim. Então, tenhamos cuidado. Foge da aparência do mal. Essa é a recomendação. Muito obrigado, pastor. Aleluia. É dessa forma, queridos. É esses cuidados que é preciso nós tomarmos. E o pastor falando isso, eu me recordo, acho que o pastor vai recordar, um pastor que ele conheceu também. E nós fomos numa cidade, e chegando nessa cidade, tinha uma profetisa na cidade. E essa profetisa, ela ensinou a cidade inteira que não poderia falar Satanás, tinha que ser Nanás. Porque se falasse Satanás, ele poderia aparecer. E quando nós chegamos na cidade, era um tal de Nanás. Não, é aqui o Nanás. Eu pensando que era uma pessoa. Olha, Nanás pegou ela, manifestou ela. Meu Deus, que tanto Nanás. Aonde a gente, irmãos, até nos comércios que a gente ia, não, essa aí é coisa do Nanás. Eu falei, gente. Falei, que Nanás é esse, gente? Aí uma vez, quem é esse cara? Aí uma vez a gente almoçando, aí eu curioso. Eu fui falar, gente, todo mundo fala desse Nanás. Quem é esse Nanás, gente? Nós estamos 15 dias, olha, pastor Carlos André. Falei, gente, nós estamos 15 dias aqui até hoje. Eu vou embora e não vou conhecer esse Nanás. Falou, não, você pode conhecer ele, não. Falei, oxi. Gente, mas eu quero conhecer, porque o cara é ruim. Porque falou que pegou, que manifestou. Não sei quem é esse cara. Aí um irmão pegou, me chamou e falou, irmão, vou te explicar, é que a profetisa aí falou, é Satanás, irmão. Eu falei, baixinho até. Aí eu olhei pra cara dele. Eu cruzei meu braço, olhei pra cara dele. Falei, não sabia que vocês tinham intimidade com ele, não? Aí eu olhei assim, eu falei assim, sabia que vocês tinham intimidade com ele, não? E dentro desses 13 dias, no penúltimo dia, a profeta falou que ela não ia aparecer, ela só ia aparecer quando nós fôssemos embora. Aí eu falei, tem coisa errada aí. Aí o pastor Marcelino, o doido do pastor Marcelino. Quando eu falo doido, irmão, sabe aqueles pastores doidos igual o nosso? Que não, eu digo assim, na ousadia, né? Na ousadia de não ficar alisando o diabinho, não, irmão. Fazendo carinho. Mas ele falou que assim, Deus vai trazer essa mulher aqui. Aí, o ginásio lotado, onde nós estávamos fazendo trabalho, ela apareceu. E ele pegou e gritou assim, hoje Satanás vai ser desmascarado. A mulher deu um grito e caiu no meio do povo. Aquele povo estava aprisionado por uma falsa profeta há 30 anos. Mas Deus enviou verdadeiros profetas lá.
Que situação séria. Isso. É os cuidados que nós precisamos ter. Muitos membros. Mas Deus está levantando essa geração. Levante as suas mãos. Deus está levantando essa geração. Nós vamos no terreno do inimigo. Não para perder, mas para nós desmascararmos esses falsos profetas. E dentro dessa escola de profetas, hoje é que Deus está colocando em você ousadia, autoridade para ir sem medo, autoridade para avançar, porque Deus está te levantando. Deus está colocando em nós uma armadura de guerra. E dentro dessa guerra, eu sempre digo, sempre quando nós louvarmos aquele louvor, eu fui no terreno do inimigo, eram muitas pessoas indo despreparadas, por isso que ficaram para trás. Mas Deus está nos preparando. Não pisa no terreno do inimigo despreparado. Não é de qualquer forma. Não é, queridos. Presta bem atenção, a questão aqui não é só pela questão do chamado. Eu sou profeta, eu vou. Precisa ter um preparo. Se você não tem preparo para estar em certas guerras, não entra. Mas se Deus está te dando a oportunidade nesta manhã, para você se capacitar, para você se levantar, tem pão nesta manhã, tem água nessa manhã, tem brisa nessa manhã, trazendo resposta para você e dizendo: levanta e coma e beba, porque grande é a caminhada, grande é a jornada, grande é o propósito. Deus está te alimentando nesta manhã. Esta manhã é manhã de alimento, é manhã de fortalecimento, é manhã que Deus está nos dando armaduras novas. Aleluia! Deixa Ele renovar, restaurar sua vida. Saia da caverna, saia da caverna, saia da caverna. Cumpra o teu chamado, cumpra aquilo que Ele designou para a sua vida. O espírito jezabélico não pode te parar. O espírito jezabélico não vai te matar. Você foi designado para viver, para profetizar a verdade. Para profetizar a verdade. Mas a minha idade, a minha condição, a minha leitura, não, querido, o teu chamado está além disso. A responsabilidade que Ele lançou sobre você está além das questões terrenas. É algo divino. Você não luta sozinho, Ele luta com você. Ele luta com você. Para nós fecharmos aqui, eu quero que você entenda. Quando Jezabel começou a matar os profetas, o Senhor levantou Obadias para esconder 100 profetas, 100.
sem famílias, sem profetas. Ele escondeu, ele separou em 50 em 50, colocou em cavernas, escondidos. E a Bíblia diz que ele todos os dias, ele alimentava os profetas com pão e água. O que é interessante aqui, eles estavam até escondidos, mas estavam sendo fortalecidos com pão e água. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, que habita no esconderijo do Altíssimo. Presta bem atenção, queridos. Deus está levantando uma geração de Obadias também. Pegue na mão dessa pessoa, levante a mão dela para cima e diga assim: você precisa entender que Ele tem levantado uma geração de Obadias que não se una com Jezabel para matar profeta, mas para defender e guardar profeta. De qual lado você está? De Obadias ou de Jezabel? De qual lado você está? De Obadias ou de Jezabel? Quando eu digo isso, por quê? Tem pessoas que dão muito ouvido, irmãos, a Jezabéis. Quando eu digo isso, é na questão feminina e masculina, se levantando contra homens e mulheres de Deus. E é preciso você ter uma escolha. Ou você se une para matar profeta, ou você se une para defender profeta e para alimentar profeta. Nunca se fala daquilo que você não entende. Daquilo que eu não entendo, eu me calo. Daquilo que você não entende, se cala. Mas nunca se levante contra os verdadeiros profetas. Se coloque sobre seus pés rapidamente. As secretárias já podem vir se preparando aqui, por favor. Alguém fala com elas lá. Eu quero chamar os pastores, evangelistas aqui na frente, rapidinho. Os pastores, evangelistas, missionários. Pode chegar mais para lá, pode chegar mais para lá. Evangelista, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga comigo assim: Deus, eu creio que a palavra da verdade está sobre a minha vida. E eu acredito que eu estou vivo por causa do propósito. E é esse propósito que está me mantendo vivo. E agora que eu descobri, eu vou me posicionar. Já comi, já bebi, já me fortaleci. A caverna não é o meu lugar. Estou pronto. Diga: estou pronto. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero que rapidamente você corre aqui na frente. Rapidamente. Se for possível, venha todos. Vem aqui na frente, rápido, corre.